Muita gente tem levantado a hipótese aí de que o Arthur Lira vai encampar uma caça às bruxas, como a grande mídia gosta de chamar, né? Que se vai caçar ali todos os deputados bolsonaristas que apoiaram, que disseminaram o apoio ao golpe do último dia 8 de janeiro. O grande problema é que o Arthur Lira precisa de votos para se reeleger e ser conduzido por mais um período na frente da presidência da Câmara dos Deputados. Até a eleição, ele vai fazer meia-culpa, vai tentar apaziguar os ânimos, ou como a gente tá vendo o que tá acontecendo de verdade, é passar pano. Ao passo que no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, que é exatamente 10h57 da manhã, ele acabou de dar uma entrevista junto com o interventor do Distrito Federal, o Ricardo Capelli, e também com a governadora em exercício, a Celina Leão, e que o que tá acontecendo supostamente nos atos que ele tem dito aí, é até patético trazer o que eu vou dizer aqui pra vocês. Mas ele tá trazendo aqui que os atos do último dia 8 de janeiro precisam ser investigados e que os deputados, inclusive, que porventura se envolveram nessa situação, também precisam ser punidos, mas que os que ele tem acompanhado até agora não tem motivo para uma cassação tão grave, uma punição tão severa, porque você está pegando postagem de 6 meses atrás. Aí questionaram a ele, mas você tem certeza? Ele falou, bom, nos inquéritos não tem. Só que a denúncia que foi apresentada, por exemplo, contra alguns dos deputados que ele citou, entre eles, por exemplo, o André Fernandes, traz uma publicação que ele fez no dia 6 de janeiro, convocando as pessoas para Brasília, e uma postagem também no dia 8 de dezembro, de janeiro, perdão, no dia 6 de janeiro, no dia 8 de janeiro, fazendo zombaria com uma figura que sai, com um terrorista que sai com a porta do ex-ministro Alexandre de Moraes nas mãos. Então quem for esperar aí que o Arthur Lira vai se mobilizar no Conselho de Ética para poder caçar esses deputados, não vai. A gente da sociedade civil organizada é que precisa cobrar. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí e você pode colaborar com quanto quiser, quando quiser, se quiser. E se não puder, não tem problema, basta comentar o vídeo, deixar o like, compartilhar esse trabalho com outras pessoas, porque somente assim a gente amplia a nossa rede de informações aqui para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo, para a gente poder disseminar o máximo de informação correta e desconstruir o máximo de fake news possível. Eu estava analisando agora há pouco aqui a entrevista coletiva concedida pelo interventor do Distrito Federal, Dr. Capello, pela governadora em exercício nesse momento, a Celina, no Distrito Federal, e pelo Arthur Lira. E aí tava falando sobre alguns passos ali do governo e tudo mais, e o Arthur Lira falando sobre a preocupação em montar uma estrutura para se proteger o Distrito Federal e a Praça dos Três Poderes, para agora no início de fevereiro se ter ali o início do ano legislativo oficialmente, né, a partir do momento que os 513 deputados, 81 senadores e seus amigos e familiares participarão dos atos ali de reabertura do Congresso oficialmente. E aí se questionou sobre as punições a deputados, né, ligados ao bolsonarismo ali, por exemplo, por conta de fomentar os atos do último dia 8 de janeiro. Eu vou mostrar para vocês as falas do Lira primeiro, para que vocês entendam claramente que o Lira não vai fazer essa tal caça às bruxas que se imagina. A gente da sociedade civil organizada é que precisa se mobilizar para que não se tenha anistia nem aos deputados bandidos, criminosos, que são cúmplices de terrorismo, e nem também aos militares que utilizaram a coisa pública de forma privada, patrimonialista, para impedir, por exemplo, que terroristas que estavam no acampamento na porta do QG do Exército em Brasília fossem protegidos e tivessem tempo, inclusive, de fugir. Eu tava aqui preparando o material para fazer o vídeo, eu não iria fazer, inclusive, nem mais de 3 vídeos, eu faço normalmente 3 vídeos por dia, 2 vídeos, às vezes eu faço 4, 5, quando tem muita coisa para falar. E aí, quando eu tava finalizando o roteiro aqui do material, me surge essa entrevista coletiva aqui que o Arthur Lira estava dando junto com a governadora do Distrito Federal em exercício e junto com o Dr. Ricardo Capello, que nesse momento é interventor federal do Distrito Federal. E aí se questionou a ele ali sobre as punições que se está tendo, como eu já falei, em relação à possibilidade de punição aos deputados bolsonaristas, né, que incentivaram ali atos golpistas e tudo mais. E olha a narrativa do Arthur Lira aqui, tentando apaziguar os ânimos, né, e promover ali uma passação de pano. Olha o que ele diz aí, ó.
Não vi a Silvia, não. O que me falaram esses três. Clarissa Teres, Nicolas Ferreira e André Fernandes. O senhor não viu nenhum ato? No inquérito, não é? Inclusive, com relação, a princípio, ao que está posto, tem postagem de 6 meses anteriores ao fato. Então, se tiverem responsabilidades, todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio, né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade porque todos viram. As cenas são terríveis, violentas, gravíssimas e a gente tem que ter... Inclusive aquele que gravou no Salão Verde dizendo que não é justamente isso. Então, eles terão que ser chamados à responsabilidade porque, de qualquer maneira, é um parlamentar eleito e não pode estar divulgando fatos que não condigam com a realidade. Nós trabalhamos. Por que o Arthur Lira não vai punir essas figuras? Primeiro, ele está próximo da eleição. Então, se ele for tomar qualquer atitude depois da eleição, ele não pode transparecer nada antes disso também. Eu não acredito que ele vai punir. Mas se ele fosse, ele também não poderia transparecer agora, porque está próximo da eleição e ele está tentando a reeleição ao cargo de presidente da Câmara. Segundo, o Arthur Lira é inelegível. Ele tem uma decisão judicial que favorece ele desde 2018, porque ele tem uma condenação em segunda instância por atos de corrupção ainda da Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, ele sabe que ele também ali é uma laranja podre e que pode ser descartada porque ele sabe que ele tá com o pé também com um probleminha, porque a partir do momento que a decisão judicial que favorece ele cair, ele perde o mandato, porque ele se enquadra ali no que determina a lei da ficha limpa. Então a gente não pode trazer para essa situação do cotidiano da política figuras que tentem equiparar atos de protesto com atos de terror e dizer que não, as postagens que eu vi foram postagens de 6 meses atrás e que não constam no inquérito. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Muita gente às vezes reclama do tamanho do nosso vídeo, né, que os vídeos são maiores, mas olha que interessante, por que os vídeos são maiores aqui, ó? Vamos vir aqui no vídeo que eu soltei esta semana passada sobre os deputados aqui, ó, que estão sendo inclusive aí investigados, né? Aqui no primeiro comentário fixo de cada vídeo eu deixo isso aqui, ó, as fontes que eu utilizei para poder fazer o vídeo. Vamos clicar aqui, por exemplo, no que diz essa fonte aqui que envolve o André Fernandes. Olha a postagem que foi feita aqui, ó. Segundo o Arthur Lira, ele viu postagem de 6 meses atrás. Olha a data dessa postagem. 6 de janeiro de 2023, às 23h49. Neste final de semana acontecerá, na Praça dos Três Poderes, o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá. Ele acabou não indo, supostamente por motivos pessoais, e também publicou isso aqui nas redes sociais dele, ó, no dia do ato do golpe, que a gente viu acontecer lá em Brasília, aqui, ó. A porta aqui, ó, o que tá escrito na porta, ó. Ministro Alexandre de Moraes. Olha o que ele publicou aqui, ó. Quem ri vai ser preso. Após perceber o que aconteceu e da gravidade, ele tentou fazer o quê? Tentou minimizar a situação, como Arthur Lira fez. E olha o que ele disse aqui, ó. Após a repercussão negativa dos atos golpistas, André apagou as postagens e alterou o link de identificação no Twitter. Ou seja, tentando apagar rastros. Típico de criminoso, né? Quanto mais. O que remove, inclusive, o selo da conta verificada da rede social. Em nota, André Fernandes disse que não fazia a menor ideia do que aquelas pessoas estavam planejando. Por motivos pessoais, o deputado não esteve em Brasília no domingo e só tomou conhecimento da baderna através da própria imprensa. O deputado eleito informou ainda que não apoia os atos de terror e já escreveu, inclusive, uma nota repudiando os atos. E aí ele fala sobre as postagens zombando, né, do ministro Alexandre de Moraes e dos atos do último domingo, dia 8 de janeiro. Sobre a postagem zombando a destruição deixada pelos terroristas, André negou ter zombado do caso, mas não comentou sobre a postagem que ele fez e em seguida apagou. E ainda disse o seguinte: não fiz nenhuma postagem zombando de ninguém, nem zombando de vandalismo. Isso é fake news. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O próprio André Fernandes que publicou na rede social dele. Então, assim, a gente tem que ter uma organização da sociedade civil
para que se puna essas pessoas, porque como eu disse, se for depender deles, não terá punição. Se a gente for esperar a iniciativa do Arthur Lira ou iniciativa do Conselho de Ética para que pressione deputados a encaminharem denúncias para que Arthur Lira aceite ou não encaminhar isso para lá, a gente vai ter esse problema aí. Ele vai tentar relativizar o que aconteceu. Isso que é o grande problema. Isso que é triste do que aconteceu, na verdade, no domingo, dia 8 de janeiro. Porque muita gente que estava lá, tinha senadores dando guarita para terrorista. É só a gente lembrar o que aconteceu no dia 30 de novembro de 2022, quando o senhor Eduardo Girão, senador, promoveu ali uma tal comissão de fiscalização e controle. Aí levou lá pro Senado brasileiro um monte de terrorista, inclusive o tal do Washington, que eu não vou citar o nome dele completo, porque a gente não vai ficar aqui dando ênfase a terrorista. E deixou lá, por exemplo, um monte de gente a disseminar informação falsa. O próprio Oswaldo Eustáquio. Agora também a tal da Débora, a Bárbara lá do canal Te Atualizei. O argentino fake, amigo do Eduardo Bolsonaro. E deixou que acontecesse de forma livre, dentro do Senado brasileiro, ataques à democracia. Inclusive ainda bateram palma, coadunaram. O Carlos Reis, também senador, estava presente em acampamentos de terroristas. O Magno Malta é apontado, inclusive, supostamente, por alguns portais aí como sendo um dos fomentadores e financiadores, em tese, do ato do domingo, dia 8 de janeiro também. Então, se a gente não cobrar, a classe política vai se proteger. É simples. É uma autofagia que eles promovem entre adversários políticos, mas quando algo é muito complicado para eles mesmos, se perdoa. Porque eles sabem que a autofagia com os inimigos políticos pode acontecer. Só que quando essa autofagia com os inimigos políticos pode se espalhar, né? Quando eles deixam de se devorar apenas ali entre eles e passam a poder devorar todos, aí se apazigua, vamos ver o andamento, tem de se respeitar, né? Porque foi o deputado eleito. Sabe o que vai acontecer com o deputado eleito lá que filmou o Salão Verde dizendo que não teve destruição nenhuma? Nada. Não vai acontecer nada. Se a gente não se mobilizar. Se depender do Arthur Lira, não vai acontecer nada. A gente precisa se mobilizar para que se puna Nicolas, a Bia Kicis, para que se puna também o senador lá, Marcos Duval, que é muito famoso no Brasil, porque ele vendia um curso aqui no Brasil, da SWAT, que quem é mais antigo vai lembrar que teve até uma polêmica com a época, que a SWAT alegava que alguns dos cursos que ele alegava que tinha feito lá, nem a SWAT faz. Né? Então assim, ele tem feito vários vídeos aí, dando várias entrevistas, dizendo que não, que o Dino é o culpado, que tinha de prender o Dino. Não deem relevância pro Marcos Duval. Ele é irrelevante. Não deem relevância pra ele. Nunca fez nada proativamente, a não ser tombar pessoas de ombrada dentro do Congresso Nacional, e é uma figura irrelevante. Ignorem esses croques. Compartilhe esse vídeo se você puder, por gentileza. Se inscreva no canal, deixa like. Me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.